Olá e bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico em Julia. A aula de hoje começa um tema novo, tema de quadrados mínimos e ajuste de curvas. Então é um tema bastante importante porque é a introdução essencialmente à ciência de dados, que está muito na moda hoje em dia, sem falar que quadrados mínimos é um problema que aparece em várias áreas diferentes, tá? Então é sempre bastante interessante. Esse problema ele é melhor visto do ponto de vista matricial. Então, a maneira ideal de estudar ele é matricialmente, mas como a gente ainda não quer avançar tanto, a gente vai começar com o mais básico. Olhar ele em duas variáveis só e a gente vai melhorando depois. Então vamos lá. Problema de quadrados mínimos ou ajuste de curva, tá? Quadrados mínimos. E ajuste de curvas. Então, qual que é o problema que a gente está estudando? Qual que é o problema que a gente está estudando, tá? Um dos problemas que a gente está estudando. Você tem um conjunto de dados, certo? Aqui você tem o x, aqui você tem y, e você tem várias marcações nesse conjunto. Aqui parece estar igualmente espaçado, então deixa eu colocar uns pontos mais separados assim. Tá? Então você tem uns caras aqui. Inclusive eu vou apagar essas coisas de baixo que fica atrapalhando. Você tem esses pontos aqui. Beleza? Esse é um conjunto de dados que você tem. Se obteve de algum experimento ou de algum trabalho que você está fazendo que envolve identificar algum fator importante. E o que você quer fazer é encontrar uma reta que passe por esses dados, mas não passe exatamente por cima de todos, necessariamente. Então, por que que você quer uma reta? Você está assumindo, você vai assumir nesse problema que existe uma relação entre x e y. Então, um exemplo aqui é, você tem anos de experiência, deixa eu colocar uma cor melhor. Você tem anos de experiência e salário. Então você fala, eu espero que exista uma correlação entre anos de experiência e o salário da pessoa. Então, eu quero passar uma reta, porque eu vou assumir que essa correlação é linear, ela é afim. Tá? Então, essa é a ideia. Você assume isso é uma hipótese. Você coloca essa hipótese, eu vou passar uma reta ali. Tá bom, sabendo que isso é verdade, na vida real, no entanto, as pessoas não vão seguir exatamente essa tendência. Elas vão colocar um pouco a mais, um pouco assim, um pouco a menos. Então, os dados, os pontos que você tem... Uma cor. Deixa eu ver se essa cor vai ficar ruim. Esses pontos que você tem aqui, eles são verificações reais. São coisas reais que você mediu, que não são a reta real, claro, mas que você espera que sejam uma variação em torno dessa reta. E aí, o que isso quer dizer do ponto de vista matemático? Você tem a coisa real por trás, no mundo perfeito, mas na hora que você vai pegar uma amostra daquilo, você tem um erro normal, tá? Com uma distribuição normal em torno dessa sua reta. Tá? É isso, essa é a hipótese por trás. E então, o nosso objetivo com o ajuste de curvas aqui é qual é a melhor curva que vai passar nesses dados. Tá? E a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar que a melhor curva é aquela que minimiza essa distância aqui, média, para todos os pontos. A distância do ponto para a reta verticalmente. Tudo bem? Então, esse daqui é o problema de ajuste de curvas utilizando quadrados mínimos. Então, a gente está falando, eu quero passar uma reta, então eu estou ajustando uma curva, e eu quero minimizar a distância vertical, que vai dar uns quadrados aí, e a gente minimiza ele. Então, vamos ver o que isso aqui é de verdade. Você tem um conjunto de dados, que são os pontos x, y, i. Vou falar que eu tenho n pontos desse, tudo bem?
Tenho N pontos que eu quero ajustar. E eu quero encontrar a reta. Quero y igual a beta 0 mais beta 1x, tal que esse ajuste é o melhor. Essa daqui é a minha reta, y igual beta 0 mais beta 1x. Tal que esse ajuste é o melhor. Então, o que eu gostaria? Tal que y seja próximo de beta 0 mais beta 1xi. Ou seja, na posição xi, a altura da minha reta fique próxima da altura do meu ponto que eu tenho medido. Esse exemplo de anos e salário é uma simplificação, mas é uma coisa que você tem dados online que você pode fazer. A gente fez no Sidamo, eu não lembro se foi uma avaliação ou se foi só um exemplo que a gente fez, que era justamente esse problema. Você tinha anos de experiência, idade, tempo de trabalho, e algumas informações adicionais, não só XY, você tinha vários valores que você queria usar para prever o salário. E a ideia é que aqui você pode fazer isso também. A mesma coisa que eu vou ensinar hoje aqui, você consegue estender para fazer esse problema. Uma outra coisa que o pessoal faz, e aí desde muito tempo, você, por exemplo, faz medições de algum evento físico, algum experimento físico que você possa fazer, tá? Então, na minha graduação, eu fiz um que era, você tinha uma altura, você tinha uma rampa, inclusive é uma coisa mágica, você tinha uma rampa, tipo, uma rampa assim, e aí você tinha alturas, e você tinha meio que essa altura do chão, e um papel carbono aqui, ou também uma distância do X. Você colocava numa certa altura a bolinha, soltava ela, cronometrava, ela vinha descendo, voava, batia em algum ponto aqui e você marcava a distância. Você colocava num ponto mais embaixo, ela ia e caía mais perto. Um ponto mais em cima, ela ia e caía mais longe. Então a gente fazia esses experimentos, marcava a altura, acho que não tinha o tempo nesse caso. Enfim, marcava a altura, via onde ela caía, marcava outra altura, via onde ela caía. E aí você ia fazer um gráfico com isso e tentava achar qual que é a relação entre a altura que eu soltei e a posição X onde ela vai cair. Então é exatamente essa mesma coisa. E na graduação a gente usou, eu não lembro se foi esse experimento, eu acho que não, a gente usou uma ideia parecida para poder fazer o cálculo da gravidade. A gente falou, sabendo que a fórmula da gravidade é essa e que a relação entre essas grandezas envolve a gravidade nessa posição, a gente foi lá e fez um ajuste de curvas para achar o valor da gravidade. Ficou péssimo, a gente achou gravidade igual a 5, mas foi um experimento. Okay? Importante que a gente fez e passou. Então vamos lá. Tá bom, eu tenho um conjunto de dados, então a pergunta é, como que eu faço para que isso daqui, essa proximidade, seja alcançada? Eu quero que ele fique próximo. Como que eu vou fazer isso? Vou definir uma função e de beta 0 e beta 1, que vai ser justamente somar todos aqueles pontos e subtrair a posição da reta. Então aqui eu tenho o real e aqui eu tenho minha, vou colocar em parênteses porque eu coloquei, né, essa coisa, e aí eu posso colocar um mais ali, e minha previsão, tá? Em Machine Learning a gente ia chamar de real e predito, tá? Então eu tenho o real e o predito. Então o que eu estou falando é que a distância do real para o predito, y e menos esse cara aí, beta 0 mais beta 1 xi, eu vou subtrair, então é a distância ao quadrado, tá? Estou pegando a distância ao quadrado e estou somando para todos os valores. Então eu estou fazendo essencialmente uma média das distâncias, só que a média ao quadrado. E, por motivos que vão ficar claros em breve, eu vou dividir isso por 2. Mas isso é só coisa de matemático mesmo. Tudo bem? Então isso daqui é
minimização da distância ao quadrado do real por predito. Só isso. Beleza? Se você entendeu isso, você entendeu metade já do problema de regressão linear. A parte fácil de fazer conta. E aí, por que isso é interessante? Porque isso daqui é um problema de otimização. E um problema de otimização que eu sei resolver. Então aqui eu preciso assumir que você fez cálculo 2. Mas se você não tiver feito, não vai ficar tão difícil assim, não se preocupe. Você precisa de cálculo 1 para poder derivar. Tem uma função aqui que é a função e. Essa função é uma função de duas variáveis, beta 0 e beta 1. E eu preciso minimizar essa função. Quero o mínimo do erro. Tá? Eu quero o mínimo do erro e de beta 0 e beta 1. Então, se você fez cálculo 1, você sabe que minimizar quer dizer derivar igual a zero, e aí você vê a segunda derivada. Tá? Aqui a gente vai fazer só derivada igual a zero, e eu vou te dizer que é verdade, que é o mínimo. Se você não acreditar, não se preocupe, tem como provar que ele é de fato o mínimo, mas eu não queria fazer isso nessa disciplina. Então, para você pegar o mínimo desse cara, você vai derivar parcialmente em relação aos as duas variáveis, beta 0 e beta 1. Então, a derivada dessa função aqui, em relação a beta, esse beta quer dizer beta 0 e beta 1, que eu não quero ter que escrever toda hora, é meio somatório. A derivada da soma é a soma da derivada, então continua sendo um somatório. E aí você está fazendo a derivada desse miolo ao quadrado. E a derivada de uma coisa ao quadrado é 2 vezes a coisa vezes a derivada do de dentro dessa coisa. Então, a derivada em beta 0 dessa coisa de dentro é menos 1. Que é esse cara aqui. Não dá nem para ver direito isso. Vamos usar esse azul escuro, quem sabe? É legal com azul escuro. Tá quase bom. Beleza? Então, a derivada do beta 0 deu esse menos 1 do lado de fora. Note que agora... Opa, cor branca. Agora fica claro por que eu coloquei o meio ali. Porque eu quero cortar esse 2 com esse, tá? O 2 sai do somatório e vira isso. E isso aqui, no final das contas, é um somatório de beta 0 mais beta 1 xi menos yi. Beleza? Assim, tá bonito. Entre parênteses, porque fica ainda mais bonito. E a outra derivada que eu tenho, a derivada em beta 1, vai ser a mesma ideia. É meio do somatório de 2 vezes yi menos beta 0 menos beta 1 xi. Só que agora eu estou fazendo derivada em relação a beta 1. Se eu derivar em beta 1, o que sobra é menos xi, que é quem está multiplicando o beta 1. O menos xi. E isso daqui, cortando o 2, ajustando o sinal, é beta 0 xi mais beta 1 xi quadrado menos xi yi. Beleza? Falei, derivei. Agora, como eu disse, eu tenho que otimizar isso. Então, a derivada eu igualo a 0. Se eu derivo igual a 0, eu vou ter um minimizador. Ou vou ter um maximizador ou um ponto de Sela. Mas nesse caso, eu estou te dizendo, você acredita em mim por enquanto, que ele é um minimizador. Tudo bem? Então, vamos resolver esse cara. Se você pegar esses dois somatórios ali e você escreve aqui embaixo, você tem... Aqui eu vou fazer algumas manipulações, tá? Para não ter que ficar reescrevendo. Você tem beta 0 mais beta 1 xi menos yi igual a 0. Isso é um somatório disso tudo. E você tem somatório de beta 0 xi mais beta 1 xi quadrado menos xi yi. Isso é igual a 0 também. Acontece que se é um somatório, eu posso distribuir os termos. Então, eu faço um somatório de beta 0 mais um somatório de beta 1 xi
menos o somatório de y. E acontece que se há uma igualdade, eu posso jogar para o outro lado. Então ele vira igual ao somatório de y. Aqui embaixo a mesma coisa, faço um somatório desses caras. Isso vira igual a um somatório de x, y, y. E aí, por fim, eu vou tirar o beta 0 e beta 1 do somatório, porque eles são constantes. Então aqui fica beta 0 que multiplica um somatório de 1, mais beta 1 que multiplica um somatório de xi, beta 0 que multiplica um somatório de xi, mais beta 1 que multiplica um somatório de xi quadrado. O resto tudo depende de i, tem que ficar dentro do somatório. E isso daqui é um sistema de duas variáveis. Isso daqui é um M11, isso aqui é um M21, isso aqui é um M12, isso aqui é um M22, isso daqui é um C1, isso aqui é um C2. Isso daqui, se você definir uma matriz M11, M21, M12, M22 e um vetor C, C1, C2. Isso é um sistema M vezes beta. A gente vai falar que beta é um vetor em pé, beta 0, beta 1, igual a C. É um sistema. É isso. A gente tem que resolver um sisteminho. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma examinada nos exemplos. Então vamos criar um conjunto falso. Então aqui eu gosto sempre de criar um conjunto simples de visualizar. Então eu vou criar um conjunto de 0 a 1 com 10 pontos. E eu sempre faço alguma coisa tipo 2x mais 3. Eu preciso do erro, e aí eu coloco sempre um erro aleatório. Se você não colocar um erro aleatório, fica um pouco mais chato de você confirmar que está funcionando, tá? Então aqui eu vou colocar 10. Como eu vou mudar isso daqui no futuro, eu já vou colocar um n aqui. Beleza? Rand n. Scatter x, y. A gente pode fazer um full screen por enquanto. Vou diminuir o tamanho da tela. Então, olha só. Nosso conjunto de dados é esse. Tá? Olhando para ele, ele está muito espalhado, então eu vou dar uma leve melhoradinha nele. Pronto, ele fica menos espalhado agora. Eu vou tirar essa legenda, porque eu não preciso dela para essa aula. Então, aqui de 0 a 1, ele vai perto de 3 até perto de 4,5. Tá? Então, enfim, a gente vai conseguir ver que é perto dessa reta. 2x mais 3. Não se preocupem com essa parte. A questão é que se eu tenho um conjunto x e y, eu posso definir a função e de beta 0 e beta 1. E ela vai ser metade, então vou deixar para dividir por 2 no final, do somatório do yi menos beta 0 menos beta 1 vezes xi ao quadrado, do i de 1 até n. Deixa eu dar um espacinho aqui. E aí eu divido por 2. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos. Imagina que eu falo assim, olhando para o gráfico, me parece que a solução é ele começar perto do 3, certo? Vamos começar uma coisa mais real aqui, né? 3.3 e beta 1, deve ser 1.5. Vamos ver se é isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é plotar de novo isso. Vou plotar a solução em vermelho, que é, pego o x e leva em beta 0 mais beta 1 vezes x, no intervalo 0, 1. Tem uma maneira de você escrever intervalo que o x pega, que é extrema x. Esse reticências aqui, ele expande o extrema. Extrema retorna o mínimo e o máximo. Então, quando você coloca com reticências, ele expande em 2 argumentos, então fica de 0 a 1. De cor vermelha, tamanho de linha 2 para ficar bonito.
Então tá aí, olha, eu falo assim, essa reta parece boa, acredite se quiser, tem coisas que foram feitas em várias empresas em muito tempo que era assim, no olho mesmo, tá? Fala assim, me parece que eu posso passar assim e vai, sabe, no olho. Tem muita coisa equivalente que é feita assim. Provavelmente você já comprou alguma coisa dessas empresas. Nos últimos 20 anos, eu acho que quase todas elas se atualizaram, porque você perde muito dinheiro fazendo umas coisas dessas, claro. Mas enfim. Como título, eu vou colocar o SQR, que eu já vou definir, mas que é simplesmente o E de beta 0 e beta 1. Pra gente saber. Então, olha, o SQR é 0328. O E é meu erro, eu quero minimizar ele. Então, olha para esse gráfico, percebe que ele está meio ruim. Eu posso baixar um pouquinho, parece que ele vai melhorar um pouquinho se eu diminuir um pouco o beta 0. Vou colocar um 3.2. De fato, ele melhorou, foi para 0.24. Então, ó, olhando, parece que está melhor mesmo. Aham, tá bom, acho que eu posso diminuir até um pouquinho mais. Só que eu vou ter que inclinar um pouquinho mais ela. 0.22 e tá melhor. Legal? Então, funciona, faz sentido. Então, quem que é SQR? SQR nada mais é do que a soma do quadrado dos resíduos, tá? Então, eu vou definir quem que são os resíduos, mas eles são simplesmente os erros. Então, não se preocupem. Soma dos quadrados dos resíduos. Eu vou voltar nisso, então, sem estresse. O que é interessante que eu falei, isso é uma função de duas variáveis, então eu posso fazer um contorno. O meu beta 0, eu estou olhando para ele aqui, eu coloquei o valor de 3. Então ele deve ficar mais ou menos entre 2,5 e 3,3. Então eu vou colocar um beta 0 range, para eu poder desenhar, como um range de 2,5 a 3,3, com 100 pontos. O meu beta 1 range, eu vi que eu comecei em 1.5, vou até 2.5. E aí eu vou fazer um contour plot nesse intervalo do beta 0 range, do beta 1 range, usando a função E. Note que minha função E ela é com dois argumentos, beta 0 e beta 1, então eu posso passar minha função E direto, sem manipulação nenhuma. Vou colocar 50 curvas de nível, tá? Então, de novo, isso é um tópico de cálculo 2, curvas de nível. E essas são as curvas de nível da minha função. Aqui, claro, a gente está desenhando as curvas de nível, então eu consigo no olho meio que tirar onde que deveria ser a solução, mais ou menos. A vida real não é tão fácil, tá? Claro. E olhando para ela, você vê... Então, como é que eu leio a curva de nível? Você tem essas várias curvas. Isso aqui é uma função de duas variáveis. Então, você tem beta 0, beta 1 no seu chão, e aí você tem uma altura que gera uma superfície. Inclusive, eu posso desenhar essa superfície também. Inclusive, eu vou desenhar ela junto com a outra, para ficar lindo. Quando você for olhar isso daqui no futuro, você vai falar, nossa, que gráfico bonito. Espera. Eu uso layout igual a 1, 2, e aí eu faço P2. Aí, legal. Só arrumar o tamanho, porque eu vou deixar com 600, mas eu vou diminuir de 400 para 200. Agora sim, tá top. Beleza? Então você tá vendo aqui, eu tenho essa superfície e a curva de nível são cortes de planos nessa superfície. Estou fazendo vários cortes na altura. Ou corta numa altura. Qual altura? Altura 0,25. É esse corte aqui. Você tem vários cortes, não dá para saber exatamente onde é onde, né? Mas você tem a noção dos cortes, porque eu tenho 50 deles, e as cores correspondentes. Legal? Inclusive eu não preciso de levels aqui. Então é isso. Isso daqui é o que a gente tem. Essa é a nossa função. Eu sei que o minimizador dela está por aqui. Perto do 3.1, 3.05 e perto da altura 1.6 mais ou menos, me parece. Tá? Então isso eu sei olhando para o gráfico, olhando para a solução. E esse valor que a gente viu que estava muito bom é exatamente esse. Parece muito bom visualmente mesmo. Então a gente acabou achando esse cara aí. Vamos resolver, no entanto, matematicamente onde é a solução baseada naquela conta que eu acabei de falar. Então eu acabei de falar que aqui
Acabei de falar que eu tenho M1, M12, M21, M22, C1 e C2 gerando essa matriz. E aqui tem uma maneira muito simples de você lembrar disso. Essencialmente você tem um 1, aí você vem na antidiagonal descendo com xi, aí você vem na próxima diagonal com xi quadrado. Então ele vai aumentando o grau. Aqui é grau 0, grau 1, grau 2. Tá? Minha mão está aparecendo? Grau 0, grau 1, grau 2. E do lado de cá, talvez não tão simples, mas você tem grau 0 e grau 1 no x e o y em todos. Isso vai ficar ainda mais simples depois, se você souber trabalhar com matrizes, tudo bem? Então aqui eu tenho quem que é a minha matriz M. Eu começo com N, que é o somatório de uns. Então lembra que o somatório de uns é simplesmente eu estou somando todos os pontos que eu tenho. Isso daqui é igual a N, tá? Soma 1 mais N vezes, vai dar 1. No x eu tenho o somatório de x. Na posição de baixo eu tenho o somatório de x de novo. E na outra posição 2, 2, eu tenho o somatório de x quadrado. Essa é a minha matriz. O meu vetor C vai ser o somatório do y e embaixo o somatório de x ponto vezes y. Então lembra que o ponto quer dizer elemento a elemento. Então eu estou fazendo essa operação. Elemento a elemento. Então funciona da maneira que eu estou imaginando. Não tem nada de produto interno aqui. Apesar de que se você está acompanhando tudo direitinho, você pode ter percebido que isso aqui é um produto interno também. Mas não precisa sofrer ainda. MC estão dados. O beta da solução vai ser resolver o sistema. O que é esse negócio de resolver o sistema que você está fazendo? Aulas anteriores. Então, nas primeiras aulas eu falo sobre isso, onde eu dou a introdução de Julia. Eu tenho vários vídeos só sobre isso. E na aula passada a gente resolveu sistemas nas duas últimas aulas, que são as aulas de matrizes. Então, se você não está sacando, volte para dar uma olhada na resolução de sistemas. Então, aqui beta sol resolve o sistema M beta igual a C. E a solução vai ser 3.05, 1.7. Vamos pegar isso daqui, colocar aqui. Beta 0 é o beta sol. Inclusive, eu não vou colocar nem aqui, eu vou colocar aqui. Beta sol 1, beta sol 2. E aqui embaixo, beta sol 1 e beta sol 2. A soma de quadrados e resíduos, o mínimo deu 0, 2, 1, 6, 5, 5, 5. Legal? Isso daqui é o melhor que eu posso fazer. Vamos olhar nesse gráfico onde é que está esse cara. Copia aqui. Cola aqui. Fiz esse contour plot. Nesse contour plot, que é o P1, eu vou plotar o beta sol 1 e beta sol 2 de cor vermelha. É esse ponto aqui. É a nossa solução, exatamente como esperado. Legal? Então funciona o método de quadrados mínimos para a gente achar uma reta. Isso é o mínimo de regressão linear, quadrados mínimos, digamos assim, que você precisa para resolver vários problemas, tá? A ideia é essa. E isso é muito importante. Se você entendeu a ideia, você vai conseguir fazer várias coisas parecidas. Regressão linear, regressão polinomial, regressão múltipla, tópicos de machine learning, aprendizagem de máquina, tópicos de método estatístico, são essa ideia matematicamente explicada estatisticamente, claro. Não dá para ignorar essa parte. Mas são essa ideia matemática por trás. Isso é ajuste de curvas que a gente resolveu por quadrados mínimos. Mas quadrados mínimos é um pouco mais geral. Qualquer coisa que se encaixa em uma minimização onde você tem um termo linear, tá? Então, quadrados mínimos é tudo do tipo minimizar um somatório
Aqui o meio aparece porque a gente gosta de dividir. Um somatório de uma coisa linear em beta ao quadrado, tá? Lembrando que a gente está minimizando em beta. Então, qualquer coisa que for linear em beta, ou para ser mais exato, afim, vai ser quadrados mínimos, tá? Isso aqui é uma coisa linda. Outros problemas que são quadrados mínimos, que não são só ajustes de curvas. Você faz um scan, qual que é o nome daquilo em português? Um MRI, enfim. Você faz um daqueles scans que você entra na máquina. O que acontece com a máquina? Ela vai... Imagina que isso aqui é a máquina, tá? E você é esse cubo aqui, ok? Beleza? Suponho que você é um cubo porque pandemia, enfim, qualquer motivo para você ser um cubo. A máquina vem, solta uma partícula lá do elemento radioativo, sei lá o que ela faz exatamente, eu não entendo nada. A máquina, tipo um raio-x, só que enfim, ela gira, solta esse elemento e capta esse elemento aqui. Só que o que acontece? Ela solta esse elemento, existe uma chance desse elemento parar em você, tá? Existe uma chance dele bater num pedaço do seu corpo e ficar. Quanto mais denso essa parte do seu corpo, maior a chance. Só que você é um monte de pedacinhos do seu corpo. Então, nessa faixa inteira de você aqui, tem uma faixa inteira de você aqui, você vai lá, discretiza. E aí, na hora que você joga um elemento aqui, pode ser que ele pare aqui, pode ser que ele pare aqui, pode ser que ele pare aqui, e assim por diante. Tá? Se ele não parar em nenhum dos lugares, ele continua e ele é marcado como, opa, chegou alguma coisa. Só que ele não manda um. Ele manda milhares, talvez milhões. E ele sai fazendo isso e girando. Girando, girando, girando. Tá? Então você está aqui no centro. A máquina vem soltando um monte de, sei lá, fótons, partículas mágicas, não sei o nome daquilo, que enfim não é da minha área. E ela saindo, girando, girando. Imagina que eu estou girando tudo direitinho. Soltando um monte de partículas e medindo quantas delas estão sendo recebidas. Você pode imaginar que você é uma coisa discretizada e cada ponto da sua pessoa discretizada é uma incógnita que você quer descobrir. Cada ponto é uma incógnita. Então aqui eu mandei, passou por um monte de incógnitas. Em cada uma delas tem uma porcentagem, que você meio que pega essa relação toda e faz uma linearização. E você transforma esse problema num problema de quadrados mínimos. Então, um problema de quadrados mínimos que você tem que minimizar para você achar qual que é a figura que melhor se ajusta aos dados desse scan aí que você está fazendo, desse escaneamento. Beleza? Um outro exemplo, também simplificado, talvez não seja exatamente um quadrados mínimos linear, mas talvez seja um não linear, mas você tem duas imagens. Imagina que você... o Google fazia isso automaticamente antes nas fotos. Você tá olhando uma paisagem e você fala assim, vou tirar umas fotos. Aí você tira um monte de foto. Você tira, em vez de você tirar uma e outra e falar assim, tô feliz, você tira 200 fotos, porque você é dessas pessoas. Só tirando foto, 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 foto. Aquele monte de foto que você tem, o Google automaticamente fazia isso. Ele pega as fotos e fala, essas duas fotos parecem que se encaixam, então ele colava as fotos e saía montando uma foto gigante de acordo com todas as suas fotos. Tá? Então isso é como? Ele fala, essa foto aqui e essa foto aqui, eu sei que elas estão próximas. Então qual que é a melhor posição que vai minimizar elas estarem uma em cima da outra? Ele olha pixels de uma, pixels de outra. Se tiver uma região retangular onde os pixels são iguais, se ele colar ali, o erro é 0. Então é ali que ele vai colar. E ele sai fazendo isso com um monte de foto. Tá? Então colagem de fotos. Enfim, tem vários problemas interessantes de quadrados mínimos. A gente gosta muito desses problemas. Quadrados mínimos é o início de otimização. Então é a área que me fascina. Então, né, eu gosto sempre de falar muito a respeito. Beleza? Ok. Como eu falei, regressão linear, regressão múltipla, regressão polinomial, tudo isso começa aqui. Mas como? Se eu só tenho uma reta, como é que eu consigo fazer as coisas? Se eu colocar um polinômio, grau 2, deixa de ser uma reta, certo?
Não, na verdade não. E aí que entra a mágica da coisa, tá? Imagina que você tem um polinômio que você fala assim, isso aqui é claramente grau 2. E você não quer passar uma reta, você tem esses pontos assim. Ok? Imagina que é tudo ponto, até esse cometa aqui. E aqui ficou péssimo, tá? Então tem uma coisa assim, você fala, não, isso daqui não é uma reta, isso aqui vai ser um polinômio de grau 2. Então eu gostaria de ajustar um polinômio de grau 2. Tá, um polinômio de grau 2, ele é o quê? Ele é um termo constante, um termo linear e um termo quadrático. Só que ele é linear nos argumentos beta 0, beta 1 e beta 2. Apesar de ser uma função não linear, o seu modelo não é linear, ele é polinomial. Né, o seu modelo para o ajuste dos dados, ele é linear em beta. Então a gente fala que isso aqui cai no problema de ajuste de dados por quadrados mínimos lineares, tá? Porque ele é linear em beta. Linear em beta. E aí, na hora que você coloca a mesma ideia para o E de beta 0, beta 1, beta 2, isso daqui fica um somatório de yi menos beta 0 menos beta 1, xi menos beta 2, xi quadrado ao quadrado. Só que se você falar, vamos dizer para a gente não ficar sofrendo, vamos dar nome diferente para as coisas, vou escolher esse laranja. Vou chamar esse cara que acompanha o beta 0 aqui de φ0, esse cara de φ1, esse cara de φ2. Isso daqui ia ficar menos beta 0, φ0 menos beta 1, φ0 i. E φ1i menos beta 2, φ2i. Tá? Essas cores ficaram péssimas, né? Vou ajustar um pouquinho. Agora ficou só horrível. Bom. Menos mal, mas aí não tá bom. Então você tem esse ajuste. Se você tem. É como se você tivesse três coisas lineares: φ0, φ1 e φ2, para cada dado, claro. Quem é linear é o beta 0. Tá? Então o que você está fazendo é a mesma coisa. Só que agora você tem que derivar. Agora você tem que fazer a derivada em beta 0, em beta 1 e em beta 2. Essa é a diferença. Cada termo a mais que aparece, você tem uma derivada a mais para fazer. Mas continua sendo a mesma ideia, tá? Continua sendo a mesma ideia. Então eu vou fazer com um exemplo um pouquinho diferente, que eu gosto, antes de fazer um completamente geral, que é o seguinte. Eu vou criar mais um conjunto de dados. Eu vou usar random aqui para a gente poder rerodar no futuro. Vou usar 365 dias. Eu vou dizer que o meu domínio está agora no tempo, porque eu acho mais interessante. E cada dia é um tempo diferente, tá? Eu vou definir φ1 de t como seno de 2π vezes t, φ2 de t como cosseno de 2π vezes t, e φ3 de t como 1. E eu vou usar isso para gerar uns valores aleatórios. Eu estou copiando porque esses valores que eu estou copiando funcionaram muito bem. Então eu não gosto de ficar criando exemplos que não funcionem bem na hora. Um ponto 1 mais por algum motivo eu estou chamando de b, mas é i.
E aí eu vou colocar um scatter T, Y com a cor light blue, porque já que eu estou copiando, eu vou copiar a cor que é bonita também. Tá? Isso é um exemplo que eu usei numa aula passada. Então, o que que é isso? Isso daqui é... Suponho que é verdade, mas não é. Isso daqui é a temperatura média na cidade de Curitiba durante um ano inteiro, tá? Então aqui no verão ela está um pouco mais quente, no inverno aqui ela dá uma esfriada. Tem alguns dias que chegou próximo do zero, tem alguns dias que passou dos 20 graus. Não é bem exatamente isso, mas enfim, ficou bonito o suficiente, suponho que é verdade, tá bom? Então o que eu quero saber é justamente, como é que a temperatura de Curitiba se comporta, para eu poder prever mais ou menos como é que ela vai estar no verão seguinte. Entendeu? É uma coisa que eu quero fazer. Então você não tem isso daqui, tá? Aqui eu fui lá e criei. São dados falsos. Isso aqui são dados falsos. Então aqui a gente está gerando dados fictícios para teste. Então você não tem essa informação aqui de que os dados foram gerados dessa maneira. O que você tem são esses dados aqui. E agora você quer ajustar. Obviamente não é um polinômio de grau 1, 2, 3, nada desses. Porque se eu estou falando de temperatura e me interessa a sazonalidade, eu quero usar seno e cosseno. Tá? Então se eu quero usar seno e cosseno, eu quero falar que o meu modelo ele vai depender de alguma coisa com seno, de algum argumento aqui, cosseno e possivelmente uma constante. Que é constante. Entendeu? É isso. Esse alfa aqui, ele é uma constante de sazonalidade, tá? No caso a gente está falando de ano, então tem que ser uma constante que dê a repetição num ano. Beleza? Então se eu quero falar, olha, este ano e o ano que vem, eles são parecidos. Então eu vou assumir que este ano e o próximo ano e o próximo ano e o ano anterior a esse, todos eles têm uma certa, a mesma tendência, tá? Então eu vou colar e uso um alfa que corresponde a um ano. No meu caso, eu fiz com que o tempo passasse de 0 a 1. Então o alfa é 2π, que é o tempo que o seno e o cosseno levam para fazer um período completo, tá? Então 2π sendo o padrão. Se eu fizesse com 365, aí eu ia ter que dividir por 365, ia ficar mais chato. Então já ficamos fáceis. Mas eu assumo também que por causa da Lua vai ter uma sazonalidade de 28 dias. Tá bom, se quer fazer essas coisas, você pode. Você vai lá e coloca mais um termo seno e mais um termo cosseno com um alfa diferente. Mas eu vou assumir que a cada 20 anos acontece alguma coisa que aí a sazonalidade... Tá, então coloca mais um termo. É isso, tá? A minha hipótese é esse modelo. Estou falando, esse é um modelo bom. Aqui é um problema de modelagem já, não é mais um problema de quadrados mínimos. Então, estou falando, esse é o modelo que eu vou usar. Eu vou usar esse cara aqui. E acontece que eu estou dando nomes para eles, que é φ1 de t, φ2 de t e φ3 de t. E o meu modelo, que é o meu y, ele é um y de t, para deixar claro. Ele é beta1 φ1 de t, mais beta2 φ2 de t, mais beta3 φ3 de t. Quem que é a minha função de beta? Minha função de beta é metade do somatório para todos os dados que eu tenho, da distância que está o meu dado medido, yi, deste modelo. Aqui, como é uma função, eu vou chamar de h de t, tá? H de ti ao quadrado. Beleza? Porque eu gosto de chamar a função de h. Então, yi menos h de ti ao quadrado. Exatamente a mesma coisa que eu tinha antes. Só que antes, no caso linear, modelo linear, h de t era simplesmente beta 0 mais beta 1t. E agora é uma coisa muito mais complicada. A ideia se mantém, no entanto, quando eu faço a derivada da minha função em relação a algum beta j qualquer. Então, por isso que a gente já está generalizando, a gente quer usar beta j.
não quer ficar sempre preso em um índice por vez. A derivada disso vai ficar 2 vezes yi menos h de ti, vezes a derivada em relação a beta-j disso tudo. Só que a derivada de y é zero, porque é constante. Sobra a derivada de h de t. Tudo bem? H de t é implicitamente dependente de beta. Então, essa derivada não é zero, apesar de não estar claro que tem um parâmetro ali. Eu já posso cortar esse 2, certo? Então, tem um parâmetro beta ali sim. E isso daqui fica simplesmente... Olha aqui em cima. Se eu derivar em relação a beta 1, sobra φ1 e o resto é zero. Se eu derivar em relação a beta 2, sobra φ2 e o resto é zero. Se eu derivar em relação a beta 3, sobra φ3 e o resto é zero. E essa é a ideia. Sobra menos menos φj de ti. Tudo bem? É isso que eu estou fazendo. É exatamente isso que eu estou fazendo. E aqui nesse caso, vou só arrumar um pouquinho mais, tá? Isso daqui é um somatório, então, de... eu vou escrever uma coisa antes de eu continuar. Esse H aqui é um somatório em J, de 1 até 3, de beta J e J de T, I no caso. Então isso daqui fica exatamente um somatório em I, de 1 a N, de um somatório em J. Já que eu estou usando J, eu vou mudar para cá. Eu já estou usando J na derivada, não posso reutilizar. K, de 1 a 3, de beta K, φK de TI, φJ de TI, menos... espero que esteja claro que esse somatório está aqui. Menos o y i vezes φK de TI. E se você iguala isso a zero, quer dizer que você vai ter um somatório em K dos beta Ks φK de T, beta Ks, aí o somatório em I de φK de TI, φJ de TI, igual a um somatório em I de YI e K de TI. E essa parte é sempre confusa, os alunos sempre ficam chateados, mas infelizmente não tem muito o que fazer a não ser abrir tudo. Tá? Então aqui, e inclusive é um exercício para você, pega lá 3 dados e faça isso. Eu, em geral, faço isso em cálculo 2. Então, você tem aqui somatório do somatório. Esse somatório do somatório ele pode ser expandido. E você pode mudar a ordem do somatório, que não faz diferença qual que você soma primeiro. Quando você muda a ordem do somatório, o beta K não depende de I. Então você pode tirar ele do somatório em I. Então ele sai daqui e vem para cá. Você mudou a ordem de I com K, colocou beta K para fora do somatório. Então isso daqui é beta 1, somatório de φ1, φJ. Entendeu? Mais beta 2 e assim por diante. E aí você tem novamente aquela mesma situação que você tinha antes, em que cada um desses termos é um elemento de uma matriz. E aqui o elemento é um M. O beta 1, 2, 3 está variando, certo? E aí está mudando a coluna. Então o K corresponde à coluna. E por consequência o J corresponde à linha. E aí, como eu falei, eu estou na linha J. Esse aqui é o CJ. CJ. Ok?
Então, MJK e o CJ. Então, minha matriz, a matriz essencialmente que faz um somatório de 1 a N, de φ1 de TI, φ1 de TI, descendo um somatório de 1 a N, de φ, eu não dei o nome, φ3 de TI, φ1 de TI. Aqui é um somatório, é a mesma coisa que esse de baixo, só que eu vou colocar na ordem diferente. φ1, φ3. E o último somatório, φ3, φ3. φ3, φ3 de TI. Beleza? É isso que eu tenho. Só isso. Ok. Esse momento é um momento crucial. Por quê? Porque quando eu estudei em cálculo numérico, o que a gente fazia era decorar isso daí, ou se os professores tivessem com muita boa vontade, eles davam essa fórmula. E aí eu fui estudar pouco depois, matricialmente, como é isso daí. E para mim, matricialmente, faz muito mais sentido, é muito mais fácil. Porém, não é tão fácil se você não sabe trabalhar com matrizes. Então você pode ficar muito, muito mais chateado comigo. E de onde vem a matriz aqui? Vem de dois lugares. O primeiro é que se você perceber que isso daqui é um produto que sempre tem as mesmas pessoas, cada um deles é um produto interno, então é uma matriz de produtos internos, ela é alguma coisa diferente do que simplesmente uma matriz de produtos internos. É a primeira coisa. E segundo, que você poderia fazer desde o começo com matrizes, que é a maneira boa. Mas tem uma tendência de assustar geral. E aqui eu tenho YI, φ1 de TI, até YI e 3 de TI. E o meu beta é solução do sistema MBeta igual a C. E eu vou fazer exatamente isso. Vou fazer exatamente essa coisa que eu falei. Eu vou... Aqui em cima eu tenho beta φ1, φ2, φ3, tá? Não importa que eles estão na ordem ou não, porque a gente não precisa disso mais. A minha matriz, ela tem na primeira linha um somatório de φ1, φ1 de TI vezes φ1 de TI para ir de 1 até N. Vou fazer assim. M11. É isso. M, eu vou fazer até diferente. Vou falar aqui a matriz é uma matriz de zeros. E eu tenho M11. Pronto. O M12 muda φ1 para φ2 aqui. O M13 muda esse 2 para 3. O M21 ele é exatamente igual ao M12, então eu vou calcular de novo? Não. O M22 é um destes. O M23. Já vamos copiar isso daqui para o 33. E o 32 e o 31. 31 é o M13. M32 é o M23. Pronto. Esse é o M. O meu vetor de C é o vetor de zeros. E aí o C1 é YI vezes φ1 de TI. O 2 é o φ2 de TI. E o 3, φ3 de TI. Beta é o M barra C. E aí aqui apareceu a solução. 5.9, 3.9 e 12. E o que eu usei para gerar esses dados? 6, 4 e 12. Quase que exatamente a mesma coisa. Então funciona.
Esse é o scatter e o plot, que é a minha função, ela é uma função que vai de t em h de t, eu não tenho h de t definido, então vai ter que ser manualmente. Beta 1 vezes φ1 de t, beta 2 vezes φ2 de t, beta 3 vezes φ3 de t. De cor... faltou o intervalo. Vamos colocar assim. Isso. Extrema t. Cor vermelha, linha 2. E é isso aí. A mesma estratégia a gente resolveu os dois problemas. Legal? Ok, professor, já que estamos aí, vamos fazer mais. Deixa eu aproveitar, já que começamos a brincar, vamos testar. Mas agora eu fiz φ1, φ2, φ3. Se eu quiser colocar um φ4, eu vou ter que criar φ4 e mudar a m, fazer não sei o que, não sei o que. Muito complicado fazer isso tudo, certo? Vamos escrever melhor isso daqui, então. Não vamos fazer de um jeito que fique generalizável, tá? E aí que vem o algoritmo para isso daqui. Eu vou criar uma f, que são minhas funções que eu vou testar. Seno de 2πt, que eu vou testar não, que eu vou usar para o meu modelo. Eu estou usando em t, então. Cosseno de 2πt. E a função... Aí eu quero um p, que é o tamanho desse f. E a minha matriz vai ser uma matriz... onde eu vou criar aqui programaticamente exatamente isso daqui. Exatamente isso daqui. Tá? A minha função f vai ter a seguinte propriedade. F é φ1, φ2, φ3 e assim por diante até um φp. Eu não sei qual o p. Tá aqui, tá? É o tamanho da f. Eu não sei, eu não vou usar fisicamente. Então aqui no φ1 eu vou pegar a f na posição e aí eu tenho que falar qual que é a posição. E esse que é o truque. Na hora de criar uma matriz em Julia, você pode criar, inclusive eu não vou fazer do jeito secreto ainda, não, vou fazer manualmente. Você vai fazer assim, eu vou fazer um J, que são as linhas de 1 a P, e o K, que são as colunas de 1 a P. Vou fazer que o MJK é justamente o somatório de FJ vezes FK de 1 a N. Eu esqueci alguma coisa aqui? Não. Não, de 1 a N. Só que eu também já vou criar o vetor de zeros. Aqui, já que eu estou fazendo isso, vamos fazer assim. O CJ é o somatório de YI vezes FJ de TI. E aí beta é M barra C. Quem que vai ser meu modelo H de T? Meu modelo H de T é eu pegar cada uma dessas FJs, aplicar no ponto T, multiplicar pelo beta correspondente, certo? Que é J, e somar isso daqui tudo para J de 1 a P. Legal? Esse é o modelo. A minha coisa de funções, meu conjunto de funções está aqui. Aqui eu crio a matriz e o vetor do problema de quadrados mínimos e aqui eu resolvo. Vou fazer exatamente isso, não preciso mudar absolutamente nada, só rodar. E onde estava difícil de escrever, agora passa a ser fácil de escrever. É simplesmente H de T. Só que se é T vai em H de T, eu posso deixar simplesmente H. O meu T e o meu Y são valores que já foram calculados antes, eles são dados, tá? Rodei. Resolveu. Fala assim, mas já estava resolvido antes, está roubando. Pode ser que seja verdade. Vamos falar, e será que eu tenho alguma coisa crescente? Eu coloco um termo X. X não vai dar certo, tem que ser T, né? T, pronto, mudou um pouquinho, agora tem um termo linear. Quase não fez diferença, provavelmente porque não tem diferenciação nesse termo linear.
Vamos colocar um cosseno um pouco mais intenso aqui. Vou tirar esse termo linear. E eu vou colocar um seno e um cosseno. Opa, não sei escrever hoje. Vamos falar que trimestralmente ele tem uma tendência repetitiva, que não é verdade. Então ele precisa ser 3 vezes mais rápido, sendo de 6π vezes t. Não, trimestralmente quer dizer 4 vezes mais rápido. 8. Cosseno de 8π. Mudei para 5 funções aqui agora, ele foi lá e calculou automaticamente e aí fez o ajuste. Não fez muita diferença, porque realmente não tem o que explicar. Se eu falasse, não, eu realmente quero colocar mais coisas, vamos aumentar esse 8 aqui para 365 vezes 2π. Vamos ver se ele ajusta. Agora sim. Ok? Ele foi lá e forçou o máximo de variação que ele poderia colocar para poder ajustar. Ficou péssimo, claro. Mas foi você que pediu, a culpa é sua. Tá bom? Inclusive, quando eu falo que a culpa é sua, eu tô falando sério, tá? Não exatamente para aqui, para esse exemplo, mas é sério no sentido de que quando você estiver trabalhando numa indústria, ou você estiver trabalhando para alguém, a pessoa vai falar assim, preciso resolver esse problema. Você está modelando ele. Então aqui o algoritmo de quadrados mínimos é esse. O seu modelo é isso aqui. É isso aqui. É você falar assim, eu acho que isso aqui é um modelo bom. Aí você coloca. Então, agora eu coloquei com uma variação mensal. Então aqui eu tenho 2π vezes 12. Então cada mês tem alguma coisa que se repete. E ele achou que colocar uma pequena variaçãozinha ajudaria. Bom, não sei dizer se ajudou ou não, mas... aí. Beleza? Fantástico. Isso daqui é quadrados mínimos lineares, tá? E aí, como prometido, eu vou fazer o polinomial, que é exatamente a mesma coisa. Eu só vou reaproveitar que eu fiz isso daqui. E vou criar uma função que faz isso. Function quadmin. Vai entrar os dados x, y. Vai entrar um conjunto de funções f. As funções eu não sei. Eu sei que eu tenho p por p. O n é o tamanho do x. Eu tenho uma matriz p por p, um vetor p por p. FJ, t não é mais t, agora é x. E aqui é x. Resolvo, calculo essa função h de x, que é o meu modelo, para se a pessoa quiser usar, não ter que definir. E retorno tanto o beta quanto esse h. Vamos fazer um exemplo novo. Vou criar aqui um conjunto de dados aleatório. Aqui eu vou criar ele entre 0 e 1. Não preciso que seja aleatório aqui. Com 20 pontos. E aqui eu vou criar uma coisa mais ou menos aleatória, tá? Eu vou usar... eu acho um conjunto legal. Acho que eu posso até fazer assim, menos 1 a 1. 1 sobre 25... 1 mais 25 vezes x quadrado. Ponto dividido. 1 mais, ponto mais. E uma pequeníssima variaçãozinha aqui. Deixa eu ver se fica bom esses pontos. Ótimo. Que aí ele tem essa coisa no meio para te dar uma atrapalhada. Deixa eu ver se colocar um 5 ele fica muito fácil daí. 15. Pronto. Então ele vem, se fala vai ser uma reta, não é mais uma reta, vai ser uma parábola, também não é. Então ele é péssimo, tá? Um conjunto bem ruinzinho. Vou dar um zoom para ficar um pouquinho melhor de mexer. Conjunto bem ruinzinho, vou pegar esse conjunto e fazer um ajuste nele. Para que ele não mude quando eu rodar de novo, eu vou fixar a semente de aleatoriedade. Rodei aqui, tá bonitinho, tá? Se rodar de novo ele continua exatamente o mesmo conjunto. E o beta e o h vão ser o quadmin de x, y e meu conjunto de funções no meu modelo. Então, qual que vai ser o conjunto que eu vou usar? Então, vamos começar usando o linear. X vai em 1 e x vai em x.
faço esse ajuste, plota para mim H no intervalo do X de cor vermelha, linha 2. Igual a gente tem feito desde então. Bom, ele não deixa eu redefinir ali, então vou chamar de modelo. Beleza? Invalid index, -1 do tipo float. Em algum lugar eu usei um índice que eu não podia. Aqui. J. Ali não poderia mesmo. Então aí, essa aqui é a melhor reta que se ajusta aos meus dados, tá bom? Acredite que se quiser, tem gente fazendo isso, esse tipo de ajuste na vida real e cobrando dinheiro de você. Mas você não sabe. Então aí, esse ajuste de reta não funcionou bem. A saber, vamos fazer o soma do quadrado dos resíduos. Então, deixa eu só aproveitar e definir quem que são os resíduos. Então, definição resíduo. O vetor de resíduos, para ser mais exato, é o vetor R, dado justamente pela previsão, pelo quão você errou a previsão. O real menos o predito. Menos o predito. Vou colocar assim, yi menos o predito 1. Yn menos o predito n. E esse predito I é o seu modelo, tá? É o modelo beta 1 φ1 de xi mais até o último ponto beta p φp de xi. Esse é o vetor de resíduos, tá? Então, a soma do quadrado ou dos quadrados dos resíduos, não vai dar certo. Os resíduos é o somatório de RI ao quadrado, tá? Normalmente a gente acaba dividindo por 2 essa conta, mas às vezes não. A soma dos quadrados dos resíduos é isso daqui, que é também a norma do vetor R ao quadrado, tá? Quando a gente coloca dividido por 2 ou não, não faz diferença, então eu prefiro reaproveitar os valores. Mas, caso você queira, você pode calcular usando H que a gente acabou, o modelo que a gente acabou de calcular aqui. Então eu vou fazer isso. R, que é o resíduo, o vetor de resíduos, é o meu valor real, menos o meu modelo aplicado em cada ponto. E o SQR é a norma do R ao quadrado. E eu vou colocar esse título, SQR é SQR. Norm não foi definido, porque eu esqueci, como sempre, de Linear Algebra. Então tá aqui. Esse é o meu erro, digamos assim, 1.9, tá? Vamos melhorar o modelo ou vamos fazer um modelo de grau 2. O modelo de grau 2 falou que essa parábola é a melhor parábola que se ajusta aos dados. De fato, melhorou. Tá? Não tá bom ainda, eu posso querer aumentar mais. Grau 3 não fez muita diferença. Isso é uma coisa que você pode perceber. Você pode até descobrir coisas sobre seus gráficos. Se você faz grau... você faz um ajuste polinomial e aí a cada 2 só que ele muda, é porque seus dados são meio simétricos. E aqui eles são simétricos nesse ponto. Então, quando eu acrescento um grau a mais, ele não faz diferença. Um grau ímpar, no caso. Grau 4 ele melhora fortemente, tá? Então ele consegue se ajustar muito melhor. O grau 5 vai fazer pouca diferença de novo. Tá? Ele fez um ajuste, um pedacinho em algum lugar, porque em algum momento ele conseguiu andar. Não, porque eu coloquei o grau 6, tá bom. Então aqui ele quebrou, o grau 5 ele simplesmente não conseguiu desenhar, mas ele fez melhora quase nenhuma. O grau 6 ele melhorou bastante, como a gente já viu sem querer. Eu acho que é a memória do computador que está acabando. Grau 7 não vai melhorar, vou pular já, vou fazer o grau 8.
ok? Já tá tendo pouca melhora, porque eu vou ter que forçar ele para subir. Mas eu vou fazer exatamente isso. Vamos crescer os graus ímpares e já fazer só grau par. Então, grau 10. Ele está ajustando super bem, fazendo passar em vários pontos. Grau 12. Grau 14. E está passando em quase todos os pontos. O SQR está indo lá embaixo. Grau 16. Vamos fazer o grau 17, 18 e 20 já. E tá aí. O SQR está bastante pequeno. Tem um erro nesse SQR, né? De ele não consegue pegar tudo, porque eu pulei um monte de graus ímpares. Mas ele está quase perfeito. Tudo bem? Eu acredito que eu posso fazer isso daqui tudo de uma maneira simples, que é x vai em x elevado a j, for j de 0 até 20. E aí eu comento isso tudo. E ele faz para mim o polinômio, todos os polinômios de x vai em x elevado a j. Então aqui eu tenho todos os polinômios. Por motivos numéricos, vi de várias aulas passadas, ele não consegue fazer um ajuste 100% bom, porque ele erra um epsilon que acumula e fica horrível. Mas a ideia é que eu fiz passar em todos os pontos. Ficou bom? Não. Por quê? Porque minha função real é essa daqui. Certo? Essa daqui. E se você olhar a função real, o meu real de x, claro, você não consegue simplesmente olhar o real, tá? É por isso que é uma aula e não a vida real. Então, se você olhar o exemplo real, eu vou ter que tirar um pouco para a gente poder visualizar o que acontece. Vamos colocar só até o 6. Você vai ver que o meu modelo real, o que está por trás disso daqui tudo, certo? A minha explicação real é essa curva bonitinha aqui, certo? Quanto mais eu aumento o grau do polinômio, mais ele se afasta. No meio ainda fica legal, mas nos cantos ele fica pior e pior. E pior e pior, tá? Aqui é o fenômeno de Runge, tem nome para exatamente o que está acontecendo, porque a gente está fazendo meio que uma interpolação. Então aqui no meio ele vai melhorando e nos cantos ele vai piorando. Isso daqui em Machine Learning, em ciência de dados, tem nome. Isso se chama overfitting. Não é exatamente um tópico de cálculo numérico, mas como eu falei, eu me empolgo com esse assunto. Aqui, de novo, a culpa é sua. A gente está fazendo um ajuste desses dados. O modelo que eu estou sugerindo vai ser cada vez melhor para esses dados. Mas ele não explica bem o fenômeno, só os dados. Então, se você pegar um modelo muito simples, ele não explica bem o fenômeno nem os dados. Mas se você pegar um muito complexo, ele não explica bem os dados. Ele não explica bem o fenômeno, apesar de explicar bem os dados. Tá? Então, tem aí um ganho que você sempre tem, se você conseguir resolver exatamente o problema, tirando os erros numéricos, que o SQR sempre diminui, tá? Só que o fenômeno ele não é explicado sempre melhor. E como escolher esse cara? Aí você tem que ver coisas tipo validação cruzada, que a gente não vai tocar aqui, ou p-valor, ou outras ferramentas estatísticas, tá? Infelizmente a gente não vai entrar em detalhes, mas eu já deixei como exercício no ano passado. Enfim, quem sabe eu deixo como exercício no futuro. Só para mostrar que tipo, não é porque eu posso simplesmente sair aumentando que eu devo sair aumentando, tá? Posso colocar alguns modelos que eu acho interessante. Por exemplo, vamos voltar no modelo quadrático. Ok? Olhando para o modelo, lembrando que a reta azul, a curva azul eu não enxergo. Olhando para esse modelo eu falo, olha, parece uma normal. Será que é uma normal? Ou parece ter uma normal bem no zero aqui. Vamos acrescentar uma normal que tem um termo no zero? Aí você vai lá e coloca menos x quadrado, que é a normal que passa no zero. Inclusive você pode até tirar o x quadrado e o x agora e ficar só na normal. Bom, essa normal aqui ela ficou muito baixa, então eu posso tentar acrescentar uma outra normal. Vamos acrescentar uma normal
Já que eu preciso que ela decaia mais rapidamente, aqui tem que ser maior. Menos 2x². Melhorou, foi mais interessante. Percentual normal, menos 4x². E então, parece que está melhor. E você pode fazer essas coisas também. Note que eu poderia dar overfit com as normais também, porque eu sou desses. Então aqui, se eu fizer x vai em exponencial de menos k vezes x², k de 1 até 10, tá? Então você vê que ele vai aumentando, 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 aumentando. Eu posso colocar até 20. Ele provavelmente não vai dar overfit, porque são modelos quadráticos, mas você vê que ele dá um quase overfitting na coisa também, tá? Então, enfim, tem que tomar cuidado com o modelo que você escolhe. E por fim, se a gente pudesse escolher aquele modelo top, se por alguém falasse para você, não, eu sei que o modelo é da forma 1 sobre 1 mais 5, 15x². Aí ele ia fazer um ajuste consideravelmente bom e ia dar certinho. Só que note que esse 15 aqui que eu coloquei é provavelmente o que é difícil. Então eu não conseguiria acertar ele. Certo? Isso aqui passa a ser não linear. Se eu quisesse que esse 15 fosse minha variável, como é que eu faria? Isso daí é um tópico que a gente vai ver depois, tá? É a parte não linear, linearizável. É um tópico bastante interessante também. E tem a parte não linear geral, que aí pega bastante pesado. Bom, pessoal, a gente viu até agora como fazer todos esses ajustes, a gente viu vários detalhes sobre a qualidade do ajuste, a gente vai estender um pouquinho mais isso no futuro, mas antes da gente avançar, eu quero falar mais sobre a teoria, porque não pode se ignorar a teoria em cálculo numérico. E o que eu quero falar sobre essa teoria é a parte matricial, que é onde fica interessante e é onde você consegue fazer várias coisas, inclusive fazer a demonstração da resolução do sistema sem usar otimização, mas usando álgebra linear. Então, estou vendo que fica tão fácil para vocês. E a ideia toda é a seguinte. Quando você tem um ajuste desse tipo, você tem um conjunto de dados xi, yi, de 1 a n, e você quer fazer um ajuste com um modelo que é da forma beta 1, φ1 de x, até beta p, φp de x, tá? A gente tem, então, alguma coisa que é um somatório em j, de 1 a p, de beta p, φp de x. Primeira coisa que você pode ver é que isso daqui é como se fosse um produto interno, tá? Apesar de ser uma função, se você tem o beta, que é um vetor do RP, e a φ, que seja uma função que vai num x, que é um ponto qualquer, no RP também, certo? Então lembrando que o x é um ponto no seu domínio, o RP é um vetor. Então você tem que isso daqui é igual a beta transposto φ de x. Ok? Então a gente pode já imaginar isso assim, fica muito mais simples. Pelo menos para mim. A questão toda é que a gente está definindo o problema como a minimização do erro do real por predito ao quadrado. Então a gente está fazendo a minimização do resíduo. Isso quer dizer que eu estou olhando para o vetor resíduo, que é esse cara aqui. Eu vou escrever por extenso mesmo, pelo menos por enquanto, para não jogar tudo de uma vez só. Aqui é φ1 e aqui y n menos beta 1 φ1 xn até o beta p φp xn. Ok? Mas eu falei, isso daqui é matricial, eu quero trabalhar com matrizes. E eu posso olhar para essa coisa toda que eu criei, esse vetor de resíduos, como uma subtração de duas pessoas. Quais? A primeira pessoa é a pessoa y1 até yn,
menos, e aí coloca todos os menos em evidência e fica beta 1 φ1 x1 mais beta p φp xp. Beta 1 φ1 xn mais beta p φp xn. Aqui eu coloquei xp, mas é x1. E se você tiver afiado na sua multiplicação matricial, você pode perceber que isso daqui é exatamente um produto de uma matriz por um vetor beta. Que o beta aparece 1AP primeira linha, 1AP segunda linha, 1AP todas as linhas até a última. E essa matriz mágica aqui é uma matriz de dimensão n por p. Ok? Matriz n por p. Então aqui, essa matriz, eu tenho uma matriz n por p e um vetor beta. Essa matriz é quem eu preciso determinar. E se você fizer as continhas todas direitinho, inclusive aqui eu já não vou nem escrever, isso aqui é o y. Se você fizer as contas direitinho, você vai ver que isso aqui é o φ1 x1, φ1 xn. Aqui, φp x1 e aqui, φp xn. Não é uma matriz quadrada, tá? Não é uma matriz quadrada. E ela tem algumas propriedades interessantes. Cada linha é um dado 1 até o dado n, e cada coluna é um vetor de modelo, tá? É uma característica que você está criando. Então, é a característica 1 até a característica p. Beleza? E o que a gente faz, muitas vezes, é definir vetores para cada uma dessas características. φ1 de chapéu, φp chapéu. E esses vetores são as colunas da matriz, para que você possa escrever isso matricialmente. E, alternativamente, as pessoas colocam isso daqui como um F maiúsculo, ou, às vezes, como um X maiúsculo. Mas X maiúsculo eu costumo ver quando o pessoal faz linear ou polinomial, enfim. Ou quando ele realmente está dando nome já certinho para as coisas. Mas na teoria, tá? Eu, como não quero deixar 100% igual ao que está regressão linear, que eu prefiro deixar um pouquinho mais do meu jeito, eu vou fazer desse jeito bonito. Então, isso aqui é y menos a matriz formada por φ1 e p chapéu, produto beta, que é y menos φ1 chapéu beta 1 menos p chapéu beta p. E por último, isso é igual a y menos a matriz zona f vezes beta. E é isso que a gente quer mexer. O que a gente tem é minimização em beta de metade da norma de R quadrado. Lembra que eu falei que o resíduo, a soma do quadrado dos resíduos era a norma de R quadrado? O meio não faz diferença na minimização, tá? O mínimo e metade do mínimo continuam correspondendo ao mesmo ponto beta. E essa minimização é a minimização em beta de meio da norma de y menos f beta. Isso é linear em beta, o y menos f beta. Aí eu pego a norma ao quadrado, tá? Que é exatamente aquilo que a gente já tem. Já fizemos tudo isso daí antes. Então, qual que é a graça disso daqui? A graça disso daqui é que você pode imaginar que você está fazendo uma projeção, tá? Está fazendo uma projeção de uma pessoa em outro lugar. Então, y é um vetor que você tem aí qualquer, e f beta é um vetor que pertence à imagem da f. Beleza? Ele pertence à imagem da matriz f. Então, tem que ser formado por essas colunas. Então, você está protegendo, não. Você está projetando y na imagem da f. Tá? Então, é como se você tivesse o subespaço ou plano, se você quiser, imagem da f. Aí você tem o vetor y aqui. E aí você faz essa projeção aqui dentro do vetor do espaço. E esse é o f. É isso que você está fazendo. Aqui lembrando que faz 90 graus, para aqueles que não viram projeção ainda ou não lembram.
Opa, que bonito isso daí. E daí que, se isso daí ainda não foi interessante para você, já tô meio chateado que você não tá achando interessante. Isso daqui, a propósito, vamos lá marcar de verde. Isso daqui, não, ficou péssimo. Vamos marcar de Thanos. Isso daqui é o R, tá? Que é o Y menos F beta. E aí você pode ver que o que o R é ortogonal ao F beta, se você quiser. Tá? Só que F beta pertence à imagem e o R, como ele está saindo exatamente ortogonal à imagem, ele é ortogonal, na verdade, a toda a imagem da F. Isso quer dizer que o R pertence ao núcleo da F transposta. Tá? Espero que eu não tenha matado você ainda. Se você não viu álgebra linear, não se preocupe, isso daqui não é uma coisa que você devia saber. Mas se você viu álgebra linear, talvez deve saber sim. Então, R pertence ao núcleo da F, quer dizer, e agora eu vou voltar ao branco, que é F transposto R é igual a zero. Mas F transposto R é F transposto vezes Y menos F beta. E aí você expande e vira F transposto F beta é igual a F transposto Y. Isso quer dizer que você tem que resolver um sistema com uma matriz que eu vou chamar de M e o vetor do lado direito que eu vou chamar de C. What? Chegamos no sistema M beta igual a C. E essas são as equações normais. Agora vamos até dar nome para elas. Essas equações normais. E elas vêm desse F transposto F e F transposto Y aí. Se você olhar quem que é a F, você tem exatamente essas colunas. Φ1 chapéu até Φp chapéu. F transposto F é exatamente a matriz de produtos internos. F1 produto interno F1 até Fp produto interno F1, F1 produto interno Fp, Fp produto interno Fp. Tô falando F, mas é Φ. Legal? Então, na verdade, tudo aquilo que a gente fez não vale a pena lembrar, vale a pena você estudar mais, entender matrizes e trabalhar matricialmente. Entender matricialmente é muito mais simples, porque se você entende como funciona isso daqui, você não precisa lembrar de fórmula nenhuma. Você só precisa montar a matriz F e aí você resolve esse sistema embaixo. Inclusive, para ser mais exato, você não resolve esse sistema, você resolve este problema aqui. Vamos até de vermelho. Você resolve esse problema aí, tá? Esse é um problema de quadrados mínimos. Esse é um problema de quadrados mínimos. Existem várias maneiras de resolver ele. Usar as equações normais é uma maneira. A gente viu que a gente pode resolver sistemas lineares usando a eliminação gaussiana. Esse sistema, por ser de uma forma especial, você tem como resolver usando outras coisas, tá? Mas, além disso, você também pode resolver usando outros métodos, por exemplo, métodos iterativos, ou gradientes conjugados. Que é uma outra área de estudo bastante importante. Legal? Enfim. Por hoje é só. Eu não vou estender muito mais essa aula. Já demos uma estendida bastante boa aqui no final. O que falta falar sobre esse assunto, para realmente completar a ementa dele, é sobre equações não lineares linearizáveis. Ok? Então, vou voltar para cá. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, comenta o que você não gostou para a gente poder melhorar. Se inscreve no canal, compartilha, manda para um amigo, manda para quem você conhecer que estiver estudando, quiser estudar tanto cálculo numérico quanto Julia, para que vocês possam ajudar realmente a montar o resto da ementa desse curso, que não seja restrito só ao UFPR. Tudo bem?
Então, brigadão. Abraço todo mundo que acompanhou ao vivo também. Eu vejo vocês na próxima. Até mais.